Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente no ar a partir de agora, na tela da Band, até às 5 da tarde, com as principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana e também de todo o estado de Minas Gerais, que só aqui, que é o estado todo, só aqui. E hoje a gente vai falar de mais um dia de uma onda de ataques a ônibus no transporte coletivo aqui no estado. E se você tem alguma denúncia para fazer, uma denúncia, alguma bronca, a gente vai te ajudar a resolver. Envie agora para mim no 99772-7663. Vou repetir, 99772-7663. Manda para mim, a gente vai apurar, nossa produção apura e ajuda a resolver o seu problema. Porque o seu problema é problema nosso também, ok? Eu já começo falando sobre a onda de ataques a ônibus no transporte coletivo no estado. Já são 47 veículos incendiados nos últimos dias. A polícia investiga se as ações teriam sido encomendadas por presos que têm envolvimento com facções criminosas. O aumento da violência e a falta de segurança tem causado medo na população e principalmente entre os motoristas e cobradores dos ônibus em todo o estado de Minas Gerais. Diogo Ramalho, a partir de agora, na tela da Band, veja aí. Durante a madrugada desta terça-feira, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, 3 ônibus foram incendiados. Em Varginha, no sul do estado, uma viatura da polícia foi queimada. E há registros também em Itajubá, na mesma região, de 2 ônibus incendiados e 4 menores apreendidos. Na noite de ontem, em Luz, no centro-oeste de Minas, 2 ônibus, um micro-ônibus e até uma retroescavadeira foram incendiados. Para esse especialista em segurança pública, a motivação para os ataques ainda não está clara, mas a autoria sim. Nós estamos testemunhando a ação de uma facção criminosa em Minas Gerais, possivelmente, né? E essa facção pode estar atuando por duas questões, do meu ponto de vista. A primeira delas é como se ela estivesse apresentando o cartão de visitas, se apresentando às autoridades de Minas Gerais, né? Mostrando o poder das suas lideranças no estado. Segunda hipótese, talvez seja uma forma de protesto em relação às condições precárias do sistema prisional de Minas Gerais. Para Sapori, o Estado tem obrigação diante dos acontecimentos e a única forma de resolver a questão é identificar os criminosos e coibir as ações. Uma atuação firme e vigorosa, priorizando no primeiro momento uma atuação firme e rigorosa na repressão de quem está cometendo esses atentados. Em segundo lugar, através de uma articulação, através de um trabalho de inteligência, tentando desmontar essas quadrilhas, tentando desmontar as principais lideranças e as redes de comunicação dessa facção criminosa. Felizmente, nenhum dos ataques até agora resultou em vítimas. Mas, segundo o Sindicato dos Rodoviários, há registros de motoristas que, traumatizados, abandonam a função. Os trabalhadores sempre ficam muito tensos, né? Nós já tivemos alguns episódios, trabalhadores que tiveram que afastar devido a esse tipo de episódios, entendeu? Porque fica muito abalado e às vezes nem consegue voltar a trabalhar imediatamente. Às vezes tem que passar por um período de acompanhamento médico para depois retornar para suas funções. O medo não fica restrito apenas aos motoristas do transporte público. Pessoas que dependem diariamente dos ônibus também estão assustadas. A gente fica com medo, né? Porque não sabe se você vai chegar no destino que você quer, que você espera. A gente sai, né, para trabalhar, mas não sabe se volta com segurança, né? De acordo com informações da Polícia Militar, o número de ônibus incendiados no estado passa de 35 em 19 cidades mineiras. Entre presos e apreendidos, a corporação estima que sejam 40 suspeitos até o momento. Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, a polícia tem trabalhado em conjunto com a instituição para tentar passar mais segurança aos filiados. Até que a Polícia Militar, ela tem feito muito pela gente aqui. Inclusive, a gente tem uma grande parceria com a Polícia Militar, mas infelizmente nós sabemos que, apesar de todos os esforços que eles fazem, eles não têm nem efetivo, nem aparato material para estar combatendo todos esses episódios que acontecem. Até porque, até onde me consta, eles tocam fogo nesses ônibus aí, em locais onde, naturalmente, não há notícia de nenhuma viatura por perto. Então, são
É uma atitude que ocorre em todos os... É um crime que ocorre no estado todo. Ontem, o Datena, batendo um papo com o André Salles, que é o meu editor-chefe, nosso repórter aqui da Band, destacava que, de fato, isso aí é comandado por facções criminosas, né? Agora, um especialista, quando diz com muita propriedade sobre a força a força da facção querendo ser demonstrada através desses atos aí. Isso vem acontecendo sistematicamente em todo o estado. Nós mostramos aqui no Triângulo Mineiro, só para se ter uma ideia, no Triângulo Mineiro nós recebemos ontem matérias mostrando que por lá acontece em Uberaba, acontece em Uberlândia e em outras cidades também. Aqui na nossa região também. A polícia está analisando, inclusive, conversas telefônicas em que bandidos articulam os ataques. A nossa reportagem teve acesso a este áudio. Confira. É pra pôr fogo em tudo quanto é ônibus, é pra pôr fogo em tudo que é distribuidora de ônibus, prefeitura, todo tipo de banco. Aquela quebrada que não for concluída, o Disciplina vai trocar um papo com o resumo, entendeu, mano? É pra pegar aí, ó, bombeiro, correio, ônibus, carro de polícia. Se tiver polícia na rua pra meter bala, entendeu? Bagulho aí, entendeu, família? Vamos aí juntar essa união aí, tá ligado? Vamos mostrar aí que nós aí é capaz aí de estar representando a caminhada, fazer o bagulho acontecer, mano. Naturalmente que a polícia tá investigando, né, o áudio, conforme já, inclusive, destacado antes da gente mostrar para vocês o áudio, porque o que acontece é que no período só para você ter uma ideia, no período da greve dos caminhoneiros, eu recebi no meu telefone dezenas de áudios e cada hora de uma voz diferente falando que era comandante, que eu estou comandando a greve, que o meu nome é fulano de tal e tal. Então, naturalmente que a polícia precisa investigar. Nós aqui mostrando esse áudio para vocês, não queremos levar pânico à população, naturalmente. Agora, que é uma realidade, que a população, o usuário do ônibus tem medo, isso aí é fato. Nós a nossa equipe entrevistou aí várias pessoas que tomam os ônibus todos os dias e essas pessoas têm medo. O cobrador tem medo, o motorista tem medo, né? Porque eles agem naturalmente onde não há informação de acesso ou de que uma viatura sequer esteja nas imediações. Então eles agem exatamente nesse momento. Nós continuamos tratando desse assunto dentro de instantes, né, destacando que o governador Fernando Pimentel está reunido nesse momento com as forças de segurança do estado, né, para tentar naturalmente pelo menos reduzir o número de crimes desse gênero e que a gente mostra agora aqui no Brasil, gente. E até o final desta edição a gente volta a falar do assunto, ok? 2 portugueses estão presos por tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal de Minas Gerais prendeu em flagrante os homens nessa segunda-feira no Aeroporto Internacional de Confins. Você pode conferir aí que nós temos imagens. 3 quilos de êxtase foram encontrados em um fundo falso da bagagem de um dos suspeitos que desembarcou em Confins, proveniente de Lisboa, capital de Portugal. Os policiais federais descobriram que o receptador da droga é outro português que estava hospedado em um hotel no centro da capital. Segundo a Polícia Federal, o receptador já possui antecedentes criminais em Portugal, no país de origem, por tráfico internacional de drogas. Os presos serão conduzidos ou foram conduzidos à penitenciária Nelson Hungria e podem cumprir até 15 anos de reclusão. O que me assusta é um já havia sido preso por tráfico internacional de drogas, mas estava fora do país de origem dele, estava aqui no Brasil. Como que ele conseguiu sair de lá e entrar aqui? Mas já pagou a pena, tá tudo certo, mas independentemente disso, a polícia mais uma vez agindo rapidamente e prendendo esses 2 sujeitos aí no Aeroporto Internacional de Confins. Muita quantidade de êxtase. Foi a bronca da vez no aeroporto de Confins.
Os trabalhadores da CEMIG fazem paralisação de 24 horas em todo o estado de Minas Gerais nesta terça-feira. Os eletricitários se concentraram em frente à sede da empresa, na Avenida Barbacena, no bairro Santo Agostinho, e se aglomeraram em frente ao Palácio do Governo, na região centro-sul da capital mineira. De acordo com a BH Trans, há aproximadamente 300 pessoas no movimento. Segundo o Sindeletro, sindicato responsável dos trabalhadores da indústria energética, a categoria informou que o protesto tem como objetivo cobrar a negociação e a resolução de 40 pautas trabalhistas. Os trabalhadores não concordam com o plano de carreira e pedem o fim da terceirização dos funcionários. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca! Já era. Do jeito que tá é pra pior. Mas tem gente que bate palma, agrada, acha que tá bom e tal. Deixa eu partir agora pro Triângulo Mineiro, porque em Uberaba, criminosos, mais uma vez, incendiaram um ônibus, tentaram incendiar um outro também. O fórum da cidade e o prédio do Ministério Público também foram alvos dos bandidos. 7 suspeitos foram presos pela polícia. Veja aí. O incêndio aconteceu no bairro Josa Bernardino quando os suspeitos renderam o motorista e o obrigaram a parar o veículo. Eles atearam fogo no ônibus, que ficou completamente destruído, e fugiram em um carro de cor prata. Durante rastreamentos, as viaturas abordaram os suspeitos Carlos Henrique de Oliveira e Claudinei Couto de Oliveira, ambos de 25 anos. Eles foram reconhecidos por imagens de câmeras do ônibus incendiado e também por outra tentativa de incêndio a ônibus no bairro Isabel do Nascimento. A dupla foi levada para a delegacia. Cerca de 1 hora após o ataque ao ônibus, criminosos foram até o prédio do Fórum Melon Viana, anexo ao prédio do Ministério Público, e também tentaram atear fogo no local. A polícia foi chamada e prendeu o suspeito Demétrios Simões de Araújo, de 18 anos. Com ele, garrafas contendo líquido inflamável foram apreendidas. 4 suspeitos de incêndio em ônibus de transporte coletivo e tráfico de drogas foram detidos. Após a abordagem de um suspeito no bairro Jardim Primavera, os policiais foram até uma casa no Jardim Uberaba e abordaram mais 2 suspeitos e uma mulher. Durante buscas na casa, foram encontrados um carro roubado, 12 quilos de maconha, anabolizantes, galões, mangueiras usadas em ataques contra ônibus e materiais de procedência duvidosa. Todos foram levados para a delegacia e apresentados ao delegado de plantão. Nós estamos mostrando, essa matéria aconteceu, essa bronca aconteceu lá no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Aí você diz, mas o que isso nos interessa? É exatamente a relação de um assunto com outro. Nós começamos a tratar aqui de ônibus incendiados na nossa região, lá no Triângulo Mineiro também acontecendo em profusão, e por isso a relação. A polícia, então, só destacando, as forças de segurança do estado estão reunidas agora com o prefeito, aliás, com o governador do estado, Fernando Pimentel. E até o final dessa edição, a gente pode trazer algumas informações ainda sobre os meios que a polícia está buscando para tentar coibir, investigar e até buscar as pessoas que estão cometendo esse tipo de crime aqui na região metropolitana, na capital e também na região metropolitana. Um rápido intervalo, mas não saia daí, daqui a pouco. A gente mostra que a greve dos caminhoneiros causou aumento na procura por gás veicular. Confira. Devido ao preço do gás hoje, a economia chega a 60% financeiramente falando. Então, o meu cliente hoje, que é aplicativo, é taxista, é um cliente que roda muito. Muito bem, estamos de volta com o Brasil, gente, Minas na tela da Band, a partir de agora, 4 horas 18 minutos, 4h18. Confira a hora certa, não perca a hora, 4h18. Desabastecimento nos postos de combustíveis, preços altos, filas quilométricas para abastecer, dias racionando gasolina. Tudo isso fez com que o motorista voltasse a pensar na instalação do kit gás nos carros. O gás natural veicular é o combustível mais barato no mercado
Igor Calian mostra e você pode agora perceber se vale a pena ou não colocar um kit gás no seu carro. Veja. No pátio dessa oficina não cabe mais nenhum veículo. Todos que estão aí serão convertidos a gás. E olha, não tá fácil para agendar o serviço. Agendamento agora, pelo menos aqui com a Gasbec, é só a partir do dia 2 de julho. Segundo a Gasmig, Companhia de Gás de Minas Gerais, neste ano já foram mais de 1,5 milhão de carros convertidos só no estado mineiro. E a explicação deste aumento está na rentabilidade. É aquela história de andar mais e gastar menos. Devido ao preço do gás hoje, a economia chega a 60% financeiramente falando. Então, o meu cliente hoje, que é aplicativo, é taxista, é um cliente que roda muito, para ele é uma vantagem tanta. É questão de 3, 4 meses ele recupera o investimento. O kit gás é simples. São algumas peças adaptadas no motor e os cilindros que ficam no porta-malas. Com a conversão, o motorista precisa deixar apenas um pouco de gasolina para ligar o carro. Não é de hoje que tem crescido essa demanda para fazer a conversão a gás em veículos. Mas em 2018, com os preços dos combustíveis e mais recentemente a greve dos caminhoneiros, o crescimento foi astronômico. Só nesta oficina, em Belo Horizonte, ele chega a 70%. Como a Rosângela falou, os principais clientes dela são os motoristas de aplicativos e também os taxistas. Por isso, nós estamos aqui com o Dan, que é taxista há 11 anos. E o Dan estava me contando que ele fez essa conversão a gás há mais ou menos 10 meses, não é isso, Dan? Exatamente. Há 10 meses eu tomei a decisão de instalar o kit gás no meu veículo ainda 0 quilômetro. E não me arrependo em nenhum momento, é só economia no bolso. São mais ou menos R$ 2.100 ao mês de economia. É uma economia, assim, absurda. Atualmente, o kit gás de quinta geração é encontrado na média de R$ 5.500, valor que pode cair com o plano de incentivo da Gasmig. Para isso, é preciso estar com o registro da mudança em dia no Inmetro e no Detran. Ele vai passar por uma inspeção do Inmetro e o Inmetro ele vai estar avaliando tanto a nossa instalação quanto a parte mecânica. E aí, uma vez que o carro foi aprovado, ele vai estar legalizando o documento junto ao Detran. Feito isso, ele vai fazer uma ficha cadastro no site da Gasmig, vai imprimir toda a documentação e entrega essa documentação na Gasmig. A partir do momento que ele entregou, a Gasmig ela tem até 30 dias para mandar para o cliente, para o endereço do cliente, um cartão que ele irá usar na função débito. Esse cartão ele tem um valor de R$ 2.000 e ele vai utilizar da maneira que ele achar melhor. Bom, vocês viram aí que é todo o caminho para você instalar esse kit gás no seu carro. Todas as pessoas que têm, principalmente que trabalham no transporte, como a gente viu aí, o motorista de táxi, né? Motoristas de aplicativos também usam, porque a economia de fato é brutal, vale muito a pena ter o kit gás. E aí eu comentei aqui sobre a questão dos riscos, né? Porque a primeira coisa que você imagina, será que isso não explode? Eu não tenho informação de se foi colocado, se o kit foi instalado numa oficina credenciada pela Gasmig, obviamente que não corre riscos. Senão a própria Gasmig não faria com que os motoristas, ou não aceitaria com que os motoristas optassem pelo kit gás. Então, o risco, eu imagino que seja muito baixo, ou quase zero. Senão, ninguém instalaria. Ah, mas aí uma imagem do WhatsApp que chega mostrando que um carro explodiu no posto. Olha, mas aí a gente precisa contextualizar a situação, né? Mas se o carro que explodiu fez a instalação numa oficina credenciada, o carro que explodiu passou por todo o processo, como a senhorita ali da oficina disse, de avaliação da própria empresa de gás, que faz a vistoria no carro, né? A gente não sabe. Então, muitos carros na capital rodam com kit gás. E a economia, de fato, é bruta. Principalmente para quem tem um carro com um motor mais forte, mais possante, aí que eu acho que vale a pena mesmo. Agora tem o seguinte, hein? Barganha, espera um pouquinho, porque agora muita gente deve ter procurado. Então agora o preço do kit deve estar muito alto. Deve ter jogado esse preço lá pro alto. Vamos esperar um tempinho, daqui a pouco. Vamos embora, todo mundo colocar kit gás, porque aí o dia que faltar gasolina, você roda felizão, porque aí não depende de transporte, né? O gás vai pelo gasoduto, então fica tudo tranquilo.
O ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, é afastado do cargo de vereador pela Justiça Mineira. A decisão atende a um pedido do Ministério Público de Minas que moveu uma ação por improbidade administrativa por crime de falsidade ideológica contra o vereador. O mandato de Wellington Magalhães já estava suspenso por decisão da Câmara Municipal, o salário de R$15 mil também e os bens bloqueados. O vereador ficou preso durante 35 dias, mas foi liberado na semana passada para prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Em nota, a Câmara Municipal afirma que ainda não foi comunicada sobre a decisão do Tribunal de Justiça. Vamos falar sobre os metroviários aí da Grande Belo Horizonte, que voltam a se reunir nesta terça-feira, depois de encerrarem a greve que durou 4 dias na semana passada. Exatamente quando os trabalhadores decidiram pelo fim do movimento após o Tribunal Superior do Trabalho marcar o julgamento do acordo coletivo de 2017 para o próximo dia 11 de junho. Durante a greve, uma liminar foi emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho em Minas, que obrigava ao funcionamento do sistema em escala mínima nos horários de pico. A medida foi desrespeitada na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, quando o metrô não abriu as portas. Mais de 200 mil pessoas utilizam o transporte sobre trilhos todos os dias na região metropolitana de Belo Horizonte. Não perca a hora para você não perder o trem. 4h25 é hora oficial do Brasil. Uma operação que coíbe o tráfico de animais é realizada hoje e amanhã pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aqui em Belo Horizonte e também na Grande BH. Até o momento, já foram feitas 2 autuações, mas não houve apreensão de animais. Investigação, o IBAMA conseguiu levantar informações e identificar os nomes de pessoas que vendem animais da fauna brasileira pela internet. Além de Minas, fiscais realizam a operação em outros 14 estados. Entre eles estão Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Sabe aquele papagaiozinho que você pede o caminhoneiro? Traz para mim, você vai para o estado tal. O pessoal vende na beira da estrada, né? Ficam com aquele chama de papagaio, periquito. É esse aí que tá falando. Então, o pessoal, como é que é? Isso é doido, se um papagaio desse em casa, eu morria de medo. Isso é gente, pô. Então, assim, aí 2h30 da manhã você tá dormindo, aí de repente você ouve. Você é louco. Você é essa senhora, ó. Então você sabe, você que traz, você que é caminhoneiro, viaja pra região tal, lá tem muito papagaio, traz pra mim, periquito tal, não sei o quê. É proibido, hein? E o receptador também paga. E se tem uns crimes que dão bronca no Brasil, são esses crimes ambientais aí. Você prendeu uma avezinha e tal. Isso dá um sururu danado. Faça como eu. Crie o bicho solto. Melhor coisa que você vai fazer. Ai, gente. Vamos falar de greve dos caminhoneiros de novo. Quando eu escuto a palavra greve, mas me dá um trimelique, rapaz. Me dá um negócio. Aqui... Eu, na semana passada, a minha esposa falou comigo, você está olhando mais pro ponteiro da gasolina do que para mim. Eu falei, mas também não tem jeito de ser diferente, não, é? Eu dirigia olhando mais pro ponteiro da gasolina do que pro trânsito mesmo. Quase que eu bati o carro. Eu dirigia só aqui, ó. Aí ele baixava um palitinho, eu falava, vai, papai. Aí ele baixava outro, eu falava, meu Deus do céu. Aí eu passava pelos postos, via fila de 3 quilômetros. Aí nós entrevistamos uma pessoa aqui, nosso repórter, não sei se foi o Ramalho, não sei quem foi, entrevistou, o cara falou, eu fiquei 8 horas na fila, eu pensei, meu Deus, dormir na fila, hein? Levar aquele edredom, deitar e ficar dormindo. Ah, não é pra mim não. Mas ainda bem que eu não precisei, dei muita sorte, quem abasteceu antes e não rodou tanto. Mas só um detalhe antes de chamar a matéria que eu percebi. Eu percebi que muita gente agora, eu não sei se acontece com você de casa, mas eu comecei a economizar mais.
Você acredita que isso serviu a única coisa que essa greve me ajudou foi isso aí. Mais nada. Só na asa que nós estamos tomando. Nós estamos, todos nós, antes da greve, mas principalmente depois, nós estamos todos no bico do todo mundo. Que essa greve só, para mim, nenhum benefício. Mas aqui, eu estou economizando. Não estou ligando mais ar-condicionado, só por extrema necessidade. Não corro mais aquelas aceleradas, não. Eu gosto de dar uma acelerada de vez em quando, mas parei. Agora, devagarinho, na faixa do lado, deixa a turma acelerar, economizando combustível e tal. E aí já estou de olho nesse kit gás aí, que nós mostramos agora há pouco a matéria. Olhei esse kit gás aí, já flertei com ele, perguntei ao Pisquila aqui. Porque o Pisquila é especialista em gás butano. Então ele conhece de gás. Aí perguntei pra ele, falou, Pisquila, esse negócio aí. Ele falou, vale a pena. Eu vou colocar. Então, como ele é especialista... Não é esse. O butano é o gás de cozinha, pô. Para com essas bobagens. O gás butano é o gás de cozinha. Então, tá rindo aí, né, Nicolau? Tá todo felizão atrás da câmera aí. Então é o seguinte, você quer pôr na sua moto kit gás? Ô, louco, eu vou carregar aquele... Como é que chama aquele cilindrão? Da moto é o cilindrinho? Você não precisa não, só um peito que você der lá no seu bairro, você já vai cair lá no Mato Grosso do Sul. Olha aqui, o presidente da FIENG, a Federação da Indústria ou das Indústrias de Minas Gerais, apresentou hoje a situação do setor após a greve dos caminhoneiros. Aliás, ontem nós mostrávamos imagens aqui. Segundo a instituição, os prejuízos podem chegar a quase 2,5 bilhões de reais. Marcelo Silveira conta e daqui a gente chora. A FIENG reuniu a imprensa e apresentou os números da economia industrial no estado. 2018 vinha sendo um ano de leve retomada do crescimento, mas a greve que parou o país por mais de 10 dias colocou esta mesma economia em xeque. O maior impacto é justamente a perda de produção que houve em diversos segmentos, consequentemente com a perda do faturamento e a perda da arrecadação de impostos. Com isso, eu acredito que a empresa perdeu capacidade de crescer. Isso pode gerar impacto na geração de empregos futuros e também no crescimento da economia brasileira. A Federação das Indústrias acredita que a greve dos caminhoneiros tenha causado um prejuízo imediato de 2,47 bilhões de reais às indústrias mineiras. Estes números vão atingir diretamente o PIB do estado e também a projeção de crescimento. O presidente da FIENG também fez críticas ao governo federal ao falar da reoneração das empresas. As medidas adotadas, quase todas vão recair sobre a indústria e sobre a sociedade. A questão do reintegra, infelizmente, é uma decisão que a gente julga equivocada, pois ela vai diminuir a dinâmica das exportações brasileiras, reduzir a competitividade das empresas brasileiras no exterior e vai, consequentemente, reduzir a capacidade do Brasil de gerar renda para a nossa população e empregos de melhor qualidade. Muito bem, nós mostramos ontem ao vivo trechos, né, dessa entrevista e hoje a gente faz esse levantamento aí. Foi o que eu disse antes do presidente da FIENG falar com a nossa equipe. A greve, benefício para o povão, nenhum. O cidadão comum, o cidadão que trabalha, paga os impostos, nenhum benefício, mas nenhum. Os caminhoneiros estão lá, os autônomos, tentando negociar com o governo. O pior para o governo já passou. Então agora o governo, com aquele sapo boi lá, como é o nome dele? Carlos Marum. Ô, ódio que eu tenho daquele homem, gente. Nossa Senhora. Mas eles estão, agora, a greve acabou, eles estão tranquilos para seguir até o final do ano, fazendo um monte de borrada para o que entrar no ano que vem, limpar. Rápido intervalo, vamos pro intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouco vamos mostrar que a alta do dólar, outro problema que a greve trouxe, encarece produtos. Mas quem vai viajar pro exterior, hein? Tá no bico do corvo, veja aí. Tem uma questão externa, que foi o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, que atrai os capitais para lá e faz com que haja uma redução na oferta de moeda de dólar no resto do mundo. E tem os fatores internos, né? Nós estamos no ano eleitoral, nós tivemos aí problemas relacionados à questão dos combustíveis, que também produziram uma certa fragilidade numa economia que já vem frágil há bastante tempo. Então tem fatores internos e externos que pressionam o preço da moeda estrangeira para cima.
Muito bem, estamos de volta. Não perca a hora, 4h37 na hora oficial do Brasil. Estamos de volta com o Brasil Gente Minas, na tela da Band para todo o estado de Minas. Abraçando aqui a região norte do estado, hein? Abraçando a região norte, Montes Claros e adjacências. Que audiência fantástica nós temos nessa região. Pessoal de Governador Valadares também, aí é a região noroeste, né, Governador Valadares? É noroeste ali, Thiago, você que é geógrafo? Vá do Rio Doce, eu não sei, mas enfim, a região ali de Governador Valadares também, forte abraço. Vale do Aço também, pessoal ligado. Alô, Sul de Minas, alô, Pouso Alegre, Juiz de Fora também, a zona da Mata ligada, é o estado todo, Janaúba, a família do Pisquila de Janaúba, um abraço. Alô, Brasília de Minas, alô, Divinópolis, Itaúna, região centro-oeste do estado também, Campo das Vertentes, São Francisco de Paula, Oliveira mais pro sul, Campo das Vertentes, não interessa. Abraço para todos aí, muito obrigado pela grande audiência. É o estado todo ligado no Brasil, gente, Minas. E agora a gente vai falar que a onda de ataques a ônibus chegou no segundo dia. Já são 47 coletivos incendiados no estado de Minas. Sobre este assunto eu converso com Roberto Lemos, que é o chefe de departamento de transporte do Setra BH, está presente aqui. Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Ô, Roberto, me diz uma coisa. Primeiro, nós falávamos aqui de um crime que acontece em todo o estado. Mostramos aqui Uberaba, Uberlândia, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana acontecendo também. Em primeiro lugar, você já tem alguma informação dos órgãos de segurança de por que isso acontece? Olha, a notícia que nós temos é que a Polícia Militar, a Polícia Civil e até mesmo a Polícia Federal, eles vêm realizando levantamentos de inteligência no sentido de identificar de onde partiram essa ordem. A gente suspeita de que sejam de presídios, por perda de privilégios que os presos têm, mudanças de diretores de presídio. Normalmente acontece esse tipo de ação. Quando um ônibus é queimado, o prejuízo fica naturalmente, a população perde, mas não existe seguro desses ônibus. Quais os números e o tamanho do prejuízo até o momento? A verdade é que não existe seguro de ônibus do transporte coletivo. Cada ônibus padrão desse que é queimado, ele tem um valor de R$400 mil. O ônibus articulado, ele gira em torno de R$1 milhão. O prejuízo, ele é do empresário, mas ele é muito maior para o usuário do sistema de transporte público. Até porque, com a queima de cada ônibus, é um ônibus que deixa de estar circulando. O cidadão que utiliza o sistema de transporte público, ele fica mais tempo nos pontos de ônibus, esperando e aguardando a chegada desse coletivo. O motorista, o cobrador, aqueles que trabalham nesse ônibus, eles perdem aquele posto de trabalho, então o prejuízo é em todos os níveis. Nós temos já algum número que foi levantado, questão de valores por esses 47 ônibus queimados aí ou ainda não? O valor, como eu disse, é em torno de 400 mil. Mas o montante nós ainda não temos, né? Não, porque, não tem. Enfim, mas também é uma informação que não tem tanta relevância diante do problema que atinge diretamente a população. Sim. Né? Em Belo Horizonte, especificamente, no ano de 2017, foram 22 ônibus queimados. E neste ano, nos 5 primeiros meses, já foram 9 ônibus que perfazem em torno de R$4,5 milhões de prejuízo. E quais as regiões que foram mais afetadas pela queima dos ônibus? Aqui na capital é a região norte. Região norte da capital. Região norte de Belo Horizonte. Venda Nova, aquela região ali da Vilarinho. E a gente diz também que o prejuízo ele não é só material, ele atinge todos os setores da sociedade. O prejuízo é basicamente, principalmente para o cidadão que utiliza o sistema de transporte público. Roberto Lemos, que é chefe do Departamento de Transporte do Setra, está conosco aqui. O governador do estado está reunido agora com os órgãos de segurança do estado. Já a gente, inclusive, vai ao vivo. O governador do estado, Fernando Pimentel, deve, inclusive, daqui a pouco, fazer um pronunciamento sobre esse grave problema que acontece e chama a atenção do país inteiro. Eu destacava aqui, Roberto, no primeiro bloco, que é um assunto que ganhou as páginas realmente policiais do país todo. Mas não é um problema que acontece só no estado. Mas por que os números aumentaram em relação ao ano passado? Esse ano foram mais que o dobro de ônibus queimados. Isso em todo o estado de Minas Gerais,
isso tem se avolumado, né? Tem virado moda, realmente. Por qualquer motivo, as E pessoas... o efeito prático disso, honestamente, qual que é o efeito prático disso? Eu sou dono de uma empresa de ônibus, aí a facção criminosa vai lá, manda incendiar o meu ônibus. As empresas são particulares. Qual o efeito prático que isso traz de benefício para o sujeito que está preso? Eu não consigo enxergar nenhuma relação. A gente percebe que as facções criminosas utilizam desse método para mostrar poder, empoderamento dos seus integrantes, aqueles que estão soltos nas cidades, né? Querem mostrar que tem mais poder do que outra gangue, disputa por terreno, por território, por espaço. Mas, como eu disse, é uma atitude, né, que prejudica toda a sociedade. A gente conta com a participação da população, que denuncie, né, que se ver alguém cometendo um ato dessa natureza, que ligue 190, acione a Polícia Militar. A Polícia Militar está com ações voltadas para combate, para prevenção desse tipo de crime, inclusive com homens, Everton, sem farda, né, descaracterizados dentro do interior dos ônibus a partir de hoje. Para aqueles que tentarem fazer esse tipo de ação, ter esse tipo de atitude, serem presos por esses policiais militares apaisanos. Roberto, fugindo um pouco da pauta, mas é um assunto que você pode falar conosco sobre ele, mais uma consequência da greve dos caminhoneiros, as empresas de ônibus, elas querem pagar o salário de motoristas e cobradores de forma escalonada, de acordo com o Setra-BH, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte. Com a greve, foi preciso comprar óleo diesel à vista e mais caro. O Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, região metropolitana, alega que nenhuma negociação foi iniciada. A BH Trans ainda não se posicionou sobre o assunto. Pode ser que o pagamento do salário esperado para amanhã não seja feito. Como é que vocês do Setra enxergam essa possibilidade aí? É um assunto, né, um tema preocupante, principalmente para os sindicatos, até porque os empresários também tiveram um prejuízo muito grande com essa greve, né? Tivemos que parar a frota por falta de combustível. Foi feito um esforço enorme por parte da empresa, com o apoio da Polícia Militar, por parte do sindicato, no sentido de manter a escala mínima e atender o mínimo funcionamento das diversas atividades da cidade de Belo Horizonte. O sistema ele passa por uma crise financeira, né, que atinge todo o país. Há mais de um ano não tem aumento na passagem. Então, essa crise, esse prejuízo, o aumento do combustível, a queima de ônibus, isso onera todo o sistema, né, e prejudica a arrecadação. Né? Então, tem que ser um assunto que tem que ser discutido com os empresários, com os sindicatos, para ver a melhor forma de atender a demanda dos trabalhadores. Rapaz, esse negócio de escalonar pagamento aí não me agrada não, viu? Eu acho isso uma tremenda desculpa pela expressão, de uma sacanagem com o motorista e com o cobrador. Mas nós tivemos que comprar o óleo diesel à vista e tal. Mas se a sua empresa não tem uma reserva para esse tipo de demanda, aí realmente fica difícil. Por que o motorista e o cobrador é que vão ter que pagar essa conta aí? Por quê? Eu só quero que alguém me responda. Quer dizer que o teu prejuízo vai ser entubado agora no cobrador e no motorista? É um tremendo e um absurdo. O cara trabalha um mês inteiro, aí quando ele vai receber o pai, não vamos escalonar o seu salário aqui, porque nós gastamos parte do dinheiro para comprar óleo diesel à vista. Vocês estão de brincadeira aí com o motorista e com o cobrador. Inclusive, eu não sei, Roberto, isso pode ser, de repente, a queima do pavio para um problema muito maior, né? E se os motoristas e cobradores resolvem parar tudo também, e aí? É uma dificuldade, como eu disse, né, que tem que ser discutida, tem que sentar à mesa com os patrões, com o sindicato dos empregados, ver a melhor forma de atender. Eu também acho que é uma medida que traz transtorno, que prejudica todo o trabalhador, é uma medida que dificulta o pagamento de dívidas, gera juros, né, para o trabalhador, mas tem que ser discutido da melhor forma para não haver demissões, não haver perda de posto de trabalho, que todos sejam atendidos da melhor forma possível. Roberto Lemos, chefe do Departamento de Transporte do Setra, muito obrigado pela vinda aqui. Seja sempre muito bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho. Boa tarde. Pode sair por ali, uma boa tarde. Bom, tem umas coisas que acontecem que são realmente inexplicáveis, né? Quer dizer que o proprietário da empresa de transportes, Vem cá. Aliás, vem cá, Nicolau. Você teve benefício com a greve. Você, proprietário da empresa, teve benefício com a greve. Porque o diesel agora baixou de preço. E você queima diesel demais com essa frotona aí. Então você teve benefício.
Agora você quer que o motorista e o cobrador tenham salários escalonados porque... Dou conta não. Não dou conta. A alta do dólar tem assustado o consumidor brasileiro. O mês de maio encerrou com a maior... Michel Temer! Com a maior alta mensal desde setembro de 2015. 6,65%. Enquanto alguns setores comemoram, porque o crescimento estimula a competitividade das vendas entre as empresas e indústrias nacionais. Por outro lado, o consumidor sente no bolso o aumento nos preços dos produtos. Viajar para o exterior... Nossa, rapaz, mas tá muito mais difícil. Diogo Ramalho. Dólar, euro e rublo russo. Essa última moeda está na moda por causa da Copa do Mundo na Rússia. Mas é a alta do dólar que preocupa e influencia mais diretamente a vida do brasileiro. Na última sexta-feira, o dólar turismo fechou em R$ 3,93. No acumulado do ano até o pregão da última quarta-feira, o avanço foi de 12,74%. O impacto imediato sente quem, por exemplo, precisa comprar moeda estrangeira para fazer viagens ao exterior. Isso é imediato. E assim como todos aqueles que precisaram pagar alguma coisa no exterior. Mas o impacto para as pessoas, de maneira geral, acontece de várias formas que muitas vezes a gente não consegue ver. Por exemplo, mercadorias que são importadas, que a gente consome no nosso dia a dia, chegam aqui mais caras. Insumos que fábricas, que a agricultura utiliza no seu processo produtivo, muitas vezes são importados. Isso gera uma pressão de custo lá que pode gerar um aumento de preços para a gente. Além do mais, aqueles produtos que são vendidos aqui dentro e que tem concorrentes estrangeiros, esses produtos também ficam mais caros, acompanhando o preço novo dos produtos que chegam do exterior. Em maio, a alta da moeda americana atingiu o maior índice mensal desde dezembro de 2015. Na visão deste especialista, alguns fatores contribuíram para isso, como a greve dos caminhoneiros. Tem uma questão externa, que foi o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, que atrai os capitais para lá e faz com que haja uma redução na oferta de moeda de dólar no resto do mundo. E tem os fatores internos, né? Nós estamos no ano eleitoral, nós tivemos aí problemas relacionados à questão dos combustíveis, que também produziram uma certa fragilidade numa economia que já vem frágil há bastante tempo. Então tem fatores internos e externos que pressionam o preço da moeda estrangeira para cima. Segundo especialistas, a alta do dólar tem dois lados, um negativo e outro positivo. Ela aumenta os preços em geral, encarecendo as viagens, por exemplo, mas ao mesmo tempo estimula a competitividade das vendas entre empresas e indústrias nacionais. Nessa agência de viagem houve uma queda de 10% no número de viagens internacionais, mas em contrapartida as viagens nacionais tiveram alta dos mesmos 10%, ou seja, uma migração. De acordo com o diretor, a agência teve um crescimento de 15% em relação ao ano passado, mesmo com a alta do dólar. No momento em que a gente vê que o dólar subiu um pouco, a gente já começa a mudar o nosso portfólio de produtos, ofertando destinos nacionais. E claro, a gente também faz um hedge cambial para garantir um câmbio fixado para os nossos clientes e assim eles não serem tão impactados. A agência de viagem ela faz isso antecipadamente. O hedge cambial é a compra do dólar com antecedência, garantindo assim e fixando o valor do câmbio. Então ele fica menos sensível às variações que o mercado tem. Mas Felipe reconhece que a alta do dólar gerou impactos por aqui também. Com a alta do dólar, acaba que o viajante, normal, ele acaba optando por destinos mais pelo Brasil, destinos domésticos, E os que fazem a viagem internacional, eles, em alguns momentos, eles fazem algum ajuste na viagem, Encurta um pouco mais, adia para um outro momento, mas acaba que sempre tem a viagem, O brasileiro ele nunca deixa de fazer a sua viagem com a família. Hoje o dólar comercial está cotado a R$ 3,73 e o dólar comercial a R$ 3,94. Especialistas não estão muito otimistas quanto à melhora desse cenário para os próximos meses. Mas quem já está com viagem marcada não precisa se desesperar.
A dica principal é que as pessoas vejam se elas são capazes, né, de comprar, de gastar o que vai ser necessário para fazer essa viagem. Além do mais, aquelas pessoas que já estão com a viagem comprada, com pacote turístico comprado, com passagem de avião comprada, essas não tem muito jeito, vão ter que se organizar para poder minimizar o efeito desse aumento da moeda estrangeira no bolso. Gastar o necessário para quem for viajar, não há outra alternativa. Bom, o governador Fernando Pimentel reúne as forças de segurança do estado para tratar sobre os ônibus incendiados. O repórter Marcelo Silveira está ao vivo conosco, direto do Palácio da Liberdade, e fala sobre a movimentação e tudo o que aconteceu agora, exatamente com o governador. E, aliás, o governador já fala conosco dentro de instantes, ou ele não vai se pronunciar nesse momento? Marcelo, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, a todos que acompanham o Brasil Urgente. O governador Fernando Pimentel deve mesmo se pronunciar daqui a pouco. A imprensa já está aqui reunida para ouvir o que o governador tem para falar, quais são as decisões do governo frente a esses ataques ocorridos por todo o estado. Nesse momento, ele continua reunido no segundo andar aqui do Palácio da Liberdade com as forças de segurança, o chefe da Polícia Civil, chefe da Polícia Militar e também da Secretaria de Defesa Social. A qualquer momento a gente volta aqui com informações e com esta coletiva do governador Fernando Pimentel, que deve acontecer dentro de instantes. Daqui a pouco, então, a gente vem com mais informações. Marcelo Silveira, direto do Palácio da Liberdade, pronunciamento do governador Fernando Pimentel sobre essa onda de incêndios a ônibus em todo o estado de Minas Gerais. Já mais informações, se não acontecerem dentro desta edição do Brasil Urgente, daqui a pouco no Jornal Band Minas, a partir de 6h50, com Inácia Soares. Aliás, a onda de ataques, ela não para. Depois de suspeitos ameaçarem o motorista e invadirem um veículo, eles colocaram fogo e o ônibus ficou completamente destruído. Mais uma vez, a gente volta ao Triângulo Mineiro. Mais broncas no Triângulo, veja aí. Este ônibus foi incendiado, o Corpo de Bombeiros acabou de apagar as chamas. Este veículo fazia a rota Terminal Planalto, bairro Morada Nova. De acordo com o motorista, 2 homens em uma motocicleta, um deles armado, pediu para todo mundo sair do veículo e depois atearam fogo. O Corpo de Bombeiros de imediato foi chamado aqui para apagar as chamas. A Polícia Militar também está no local. A gente foi acionado, há poucos minutos atrás, de que havia um ônibus em chamas aqui no Morada Nova. Deslocamos em alta velocidade aí com segurança e conseguimos chegar aqui e conseguir fazer um combate direto. A princípio a gente averigou, não houve nenhuma vítima, só danos materiais mesmo. Como vocês reparam ali, a rede elétrica partiu, com o calor das chamas, a gente teve que aguardar um momento de segurança, fazer um primeiro combate com os extintores para depois aplicar alguns jatos para debelar totalmente as chamas. A gente pede que os motoristas tenham calma, tentem retirar todas as pessoas do interior do ônibus, caso tenham essas pessoas, calcem o ônibus na possibilidade e nos acionem. Se porventura tiver oportunidade de usar algum meio retardante, algum extintor para debelar o princípio de incêndio, que é o fogo que ainda está sob controle, é mais fácil a gente conseguir chegar no local e preservar o material, preservar aí o veículo para a empresa responsável. Mais bronca no Triângulo, lá o bicho tá pegando, veja aí. No início da noite de segunda, um ônibus do transporte público foi alvo de criminosos na rua Gimara Alves Oliveira, no bairro Monte Hebron. 2 homens seguiram o ônibus de moto até o ponto final. Quando ele parou, os suspeitos pediram para que todos descessem e pela porta de trás jogaram combustível que estava em uma garrafa PET. Eles colocaram fogo e fugiram. O motorista e os moradores conseguiram apagar as chamas que estragaram 5 bancos. Estamos passando realmente por esse momento um pouco difícil aqui na cidade, porém é o seguinte, a Polícia Militar ela está atuando, estamos direcionando todos os nossos esforços para combater esse tipo de crime. A ação deles não teve muito êxito porque eles sabiam da nossa presença, da nossa atuação ali próximo ao bairro, inclusive estávamos muito próximo à viatura e nós não vamos deixar que se crie pânico na cidade de Uberlândia.
Como eu tenho dito, a Polícia Militar, nós estamos cada vez mais focados no combate ao crime aqui na cidade. E não serão oportunistas, pessoas que vão querer derrubar esse ambiente de segurança que nós estamos construindo aqui na cidade. Então, tivemos esse fato, não teve mais decorrências, foi pequenos danos no ônibus e já estamos com o nosso trabalho de inteligência focado em cima desses autores para identificá-los e prendê-los. Aqui em Uberlândia, nós estamos construindo um ambiente de segurança com muita disposição, com muito trabalho, com muito empenho, para justamente trazer a segurança que a sociedade espera e quer da Polícia Militar. E nós vamos fazer de tudo para cumprir o nosso papel aqui. Região, o assunto é sério. Região do estado com maior número de broncas desse gênero aí. Governador fala daqui a pouco, você vê no jornal Band Minas 6h50. Mais sobre o assunto, Joel da Atena ao vivo, direto de São Paulo. Um abraço, tchau pessoal.